Olha, aquele fato lamentável, triste, né? Encerramos a semana com aquele crime brutal contra a pastora, né? Que foi brutalmente assassinada por um homem que entrou na igreja, a abordou, depois assassinou a mulher, uma idosa de 82 anos, com uma barra de ferro. Ô, Maicon, esse indivíduo continua preso e a polícia já ouviu esse elemento aí? Lucília, ainda não, viu? Esse depoimento deve acontecer hoje. Felizmente, ele teve a prisão convertida em preventiva, que é aquela que não tem data para acabar. A gente vai trazer todos os detalhes para você agora. Eu já começo falando que ele deve ser ouvido agora, porque no dia da prisão, ele ainda, vou até usar as palavras do delegado, estava fora de si, sem condições de prestar esse depoimento, falando coisas sem nexo e muito agitado. Por isso, esse depoimento foi marcado para esta segunda-feira. Para quem está em casa lembrar do caso que a gente está falando, é o caso da pastora Odete, que foi morta dentro da igreja, onde ela pregava. No momento, tudo aconteceu por volta das 5 horas da manhã. Ela estava dentro da igreja, junto com um frequentador, que era um borracheiro, fazendo uma campanha. Era por volta de 5 horas da manhã, quando o Mateus, que tem 22 anos, chegou lá na porta da igreja, sem roupa, agitado, gritando. E aí, claro, ela com medo não abriu a porta, mesmo assim ele pulou o muro, quebrou a porta da igreja, que é de vidro, e justamente com a divisória de metal dessa porta, ele usou para agredir tanto a pastora quanto o borracheiro. Ele chegou a sair da igreja, foi justamente no momento em que a pastora acreditou que dava para pedir socorro para um vizinho. Nesse momento o Mateus volta e com essa mesma barra de ferro acerta ela na cabeça outras vezes. Só que de sexta-feira para cá, outros fatores vieram entrando nessa investigação. A polícia descobriu que antes de cometer esse crime lá na igreja, ele teria provocado uma quebradeira dentro da casa em que ele morava com a companheira e a enteada. Há alguns meses ele já teria um surto parecido com esse, mas na época sem ferir ninguém. Ele teria caminhado cerca de 15 quilômetros nu, completamente sem roupa. Por isso chegou a ser internado, mas segundo a companheira, nos últimos dias ele vinha agredindo, batendo nela, fazendo uso de entorpecentes. Segundo a companheira disse no depoimento à Polícia Civil, ele estaria fazendo uso inclusive de maconha. Depois dessa situação em que teve a quebradeira lá na casa, que ele tentou matar a companheira e a enteada, ela entrou na justiça, conseguiu uma medida protetiva que saiu cerca de horas depois do crime. Por isso ele também está proibido, caso depois a prisão dele seja convertida, ele seja liberado, ele está proibido de voltar na casa onde a companheira mora com a enteada. A polícia segue investigando o caso para tentar entender o que aconteceu, se foi realmente o uso da droga. A priori, todo mundo trabalha com essa investigação mesmo, do surto, do uso da droga, já que a pastora, ninguém ali da região conhecia o Mateus. Apesar dele morar num setor próximo dali, eles não tinham nenhum vínculo, ele nunca teria ido nessa igreja, que deixou todo mundo abalado. Ele foi preso cerca de 2 quilômetros do local do crime, estaria inclusive com uma faca na mão. A gente entrevistou na própria sexta-feira um homem que disse que ele teria tentado partir para cima de outras 2 mulheres, mas felizmente a polícia conseguiu prendê-lo. Ele continua preso, teve a prisão convertida e agora deve ser ouvido pela Polícia Civil para tentar entender se foi loucura, se foi efeito da droga, mas o que a gente espera é que ele continue preso. Lucília, Almir. Ok, Maicon, muito obrigado, né? Porque o que mais nos entristece é justamente isso que você falou, né? Uma senhora que não tinha nada a ver com essa história toda desse rapaz, infelizmente perdeu a vida por conta de tudo isso que você acaba de enumerar aí. Muito obrigado pela sua participação.